Quarto encontro, a emergência da arte na experiência do espaço. Edward Heath. Este é um resumo do encontro de leitura e debate do texto Reflexões sobre a Emergência, Aspectos e Essência de Lugar, de Edward Heath, 2012. Bom, então hoje a gente vai falar um pouco, né, do Heath, que é um geógrafo britânico. Ele é um geógrafo que a maior parte da vida dele é um jovem senhor, que a maior parte da vida dele trabalhou no Canadá, né, dando aula na Universidade de Toronto. E ele traz para a gente algumas reflexões sobre essa categoria que a gente fala, né, ou essa categoria de análise dos geógrafos, que é o lugar que a gente já começou a ler quando a gente teve o primeiro texto que eu apresentei, que era do If Tuan. E aí, esse texto dele eu gosto muito porque ele traz para a gente, então, essa evolução do conceito de lugar. Ele começa a considerar muito mais coisas do que o Tuan, para além disso, né, ele abarca alguns autores e algumas ideias de lugar que não são somente da fenomenologia ou da geografia humanista, né? Apesar do Heath ser fenomenólogo, ter sido um dos precursores, né, de uma fenomenologia na geografia, um autor importante, então, nessa geografia que a gente chama de humanista, ele não trabalha só com a ideia humanista de lugar, ele traz várias. Então, acho que ele traz um compiladão aí bem legal para a gente entender um pouco mais sobre essa categoria. E aí, o que acontece é que ele vai trazer, então, as perspectivas comportamentais, a humanista mesmo que ele trabalha, também de uma geografia crítica e a fenomenológica, né? Então, ele traz essas perspectivas diferentes para a gente ler o texto. E aí, o que ele vai dizer? Que essas perspectivas começam a aparecer de uma maneira bastante diferente a partir do momento em que o mundo também começa a se modificar, né? Então, a partir do século XX, a arquitetura começa a ter uma preocupação maior também com esses aspectos do lugar. A gente começa a ter preocupações com essa questão da história dos lugares, da identidade dos lugares, né? Inclusive com a perda da identidade, né? Com o fato de que principalmente a arquitetura, né, e o mundo ele está muito globalizado, e por estar tão globalizado, as coisas vão se homogeneizando, né? Vão ficando cada vez mais parecidas. Vai se impondo também uma modelação de paisagem muito comum de uma arquitetura, inclusive, hegemônica, né? De poderes hegemônicos. Principalmente, né, de poderes eurocêntricos. Então, o que acontece? Ele traz, portanto, que nesse momento, né, no século XX, a partir da década ali de 50, se começa a debater muito mais isso. E, obviamente, o lugar começa a ter uma importância muito grande, né, nessas discussões. Então, esse é o segundo texto que a gente vai trazer essa categoria de lugar, né? Eu não quero, com isso, priorizar, e eu acho importante falar isso, priorizar o lugar acima de outras categorias, elas são importantíssimas, mas eu acredito que é bastante importante a gente pensar nisso, porque a gente está pensando desde esse mundo globalizado, né? A gente está falando desse mundo capitalista, em que a gente está totalmente inserido nesse sistema global, e não tem como a gente não discutir lugar pensando nessa relação que a gente fala que é uma relação escalar local-global, tá? Então é por isso que eu trago esse outro texto. Depois a gente se afasta um pouquinho disso, trabalha mais uma questão de espaço público, mas vocês vão ver que lugar também abarca muita coisa, ok? Bom, já devem ter visto, né, essa leitura. Outra coisa também que eu gosto de falar sobre o Heath, não só sobre o Heath, mas sobre esses textos que a gente leu, é que às vezes, dependendo do contexto em que a gente fala ou cita pedaços do texto, a gente pode parecer um tanto, inclusive, atrasado, né? Por quê? Porque esses textos, eles trazem ainda um ranço de uma geografia e de uma ciência bastante cartesiana. E por conta disso, a gente tem visões cartesianas ainda nesse tipo de pensar, né? Principalmente quando a gente traz o Tuan lá na década de 70.
Então, às vezes pode parecer racista, pode parecer extremamente eurocêntrico, e tem, na verdade, essas características estruturais, né? Porque a gente está falando ainda em um momento em que se tenta quebrar, né, esses problemas, esses preconceitos e assim por diante, dentro da ciência e da academia. E ele traz, então, logo que ele termina essa introduçãozinha, né, no começo do texto, ele vai trazer uma série de características para se entender o lugar, né, como se fosse formas de se analisar o lugar de maneiras diversas. E aí, ele vai falar, então, que existem o que ele vai chamar de lugar e não lugar. Aí, é importante dizer também que quem traduziu esse texto, né, quem traz esse texto para a gente, é o professor Eduardo Marândola, da Unicamp, que tem estudos na fenomenologia, enfim, e ele traz para a gente uma contribuição maravilhosa, ao meu ver, porque essa noção de lugar e não lugar do Helf não é, como eu já falei, né, adiantei em outros momentos, não é a mesma do que a do Auger, né? Não é simplesmente uma coisa um lugar, a outra coisa é não lugar. Não é isso. O que ele traz para a gente é justamente um processo de lugaridade. Ou seja, existem lugares que têm mais lugaridade e existem lugares que têm menos lugaridade. É como se a gente pensasse numa escalinha, né? Numa escala de cores. Então, quando ele faz essa tradução, ele inclusive se recusa a colocar não lugar como uma categoria a ser analisada. Ele coloca lugar e lugar sem lugaridade, né? Com menos aspectos de lugar. E com isso, obviamente, o Helf também tá trazendo para a gente aquela ideia de que os lugares, eles dependem sim das nossas experiências, das nossas vivências, do nosso cotidiano, de como a gente se relaciona com esse lugar e, portanto, da identidade que esse lugar vai ter. Então, quanto mais esse lugar ele tem aspectos do nosso cotidiano, ele remete às nossas experiências, às nossas memórias, assim por diante, mais a gente vai remeter esse espaço a um lugar de fato, né? E quanto menos lugaridade ele vai ter. Então, a gente pega como exemplo a nossa casa, né? Que seria um lugar super lugarizado, né? Cheio de lugaridades, cheio de sentido, cheio de identidade, onde a gente tem diversos objetos que dão sentido para a nossa casa, organização que dá sentido para a nossa casa, né? Memórias, que a gente vai ter uma relação gigantesca com esse lugar, e, por exemplo, um aeroporto. Então, o aeroporto, ele tem pouca identidade, tanto com determinadas pessoas, né? Porque ele é muito geral, ele abarca muita gente, como também com o próprio povo, com o próprio local onde ele se instala, com as pessoas que vivem ali, com os habitantes, com os usuários e assim por diante. Portanto, aí ele segue, então, com essa ideia de lugaridade para trabalhar com as análises de lugar que a gente faz, né? O primeiro que ele fala, então, é o lugar como reunião. Reunião de coisas, reunião de pessoas. Portanto, ele fala do lugar sendo entendido, né, pelas pessoas, justamente como aquele local onde a gente cria nós, onde a gente cria vínculos, aquele lugar onde aglutina, né, onde a gente tem várias experiências, para que pessoas em grupo vivam e se entendam ali, né? Então, a gente entende isso como lugar. Depois, ele fala de lugar enquanto localização, que é um senso comum, né? Então, assim, eu estou neste lugar, não estou naquele lugar, sempre tratando muito, referindo muito a mapas, né? Como que a gente, por exemplo, um lugar no Google, né? Um lugar no Google Maps, no GPS, é um lugar, né? Não deixa de ser. Então, essa é uma concepção que existe. Ela não deixa de existir porque ela não está discutida cientificamente, né? Ela é um senso comum e ela existe também. Depois, ele traz um pouco sobre a fisionomia do lugar. Quando a gente, então, faz essa conexão entre a paisagem, o que a gente vê, né? Como a gente percebe os lugares, suas características físicas, e consegue, né, categorizar ele como um lugar. Como, por exemplo, a gente olha para uma paisagem que a gente gosta muito e fala, esse aqui é um lugar que eu gosto muito. Mesmo que você não tenha
inclusive uma identidade com aquela paisagem, que você não tenha vivido muitas coisas ali, você se identifica, digamos assim, com ela, porque você gosta, porque você, né, desenvolve ali algum sentimento, enfim. Depois ele traz um pouco sobre o espírito de lugar. E aí, quando ele vai falar de espírito de lugar, ele traz um pouco da religiosidade. Então, é a forma como cada um, ou cada grupo, ou cada indivíduo trabalha com essa experiência de lugar com um sentido espiritual, inclusive. Então, não preciso ser religioso para dar um sentido espiritual para o lugar, né? Mas ele tem esse sentido. Depois, ele vai falar das raízes e do enraizamento. Quando ele fala das raízes e do enraizamento, ele usa um pouco do Guattari e do Deleuze. E aí ele já está trazendo para a gente filósofos que não que não são muito discutidos, né, dentro da fenomenologia, não fazem parte desse senso comum, também não são parte dessa discussão religiosa, mas já é uma discussão mais científica, acadêmica, né? Quando ele fala isso, ele está falando justamente de uma questão de associação e pertencimento. Depois ele traz a perspectiva de interioridade, né? De familiaridade, quando a gente tem uma relação muito íntima com o lugar. E essa relação muito íntima com o lugar também remete ao próximo tópico que ele trabalha, que é quando a gente entende o lugar principalmente a partir do lar, ou seja, da nossa casa. E aí existem várias pesquisas, inclusive na geografia humanista, né, nessa corrente mais fenomenológica que eu disse, que vai para esse viés. Aí ele trabalha, então, com essa questão do lar também, né, dessa profundidade com a relação, e é nesse tópico específico que a gente repara uma frase bastante, que parece muito grosseira, preconceituosa, talvez fora de contexto, em que ele fala que os sem-tetos podem ser entendidos como uma enfermidade nessa sociedade, né? Uma frase bem problemática, mas que a gente tenta entender como o seguinte: como é difícil, né, uma pessoa que é sem teto, talvez criar um vínculo com o lugar, porque ele sempre está mudando, ele não tem como, né, desenvolver essa característica. E sim, pode parecer muito preconceituoso, e pode ser, inclusive, preconceituoso, justamente porque, ao meu ver, não é porque você não tem uma casa que você não pode desenvolver um carinho por um determinado lugar, né? Inclusive um lugar na cidade. Depois ele chega no lugar entendido enquanto nó. E quando ele fala do lugar entendido enquanto nó, ele está falando de nó de realmente de redes nacionais, internacionais, de conexão entre as pessoas e de nó entre o local onde a gente vive e o mundo global, né? E essa visão é uma visão normalmente usada dentro da geografia crítica, dentro de uma geografia urbana, por geógrafos e pensadores marxistas, lefebvrianos. Então, é bastante comum que a gente tenha mais essa noção de nós a partir dessa outra visão, dessa outra perspectiva geográfica. Mas essa noção de nó é justamente isso. É como se fosse o lugar, fosse esse local que nos conecta ao mundo, né? É como se fosse, se a gente fosse tentar entender essa escala, né? Local global. Então, a gente tem um local global, e é só por meio das nossas vivências no local que a gente consegue se conectar com o restante do mundo. E se conectar não é necessariamente virtualmente, tá, gente? É se conectar enquanto vivência mesmo. Então, por exemplo, se a gente vive num sistema capitalista, a partir do momento em que a gente trabalha, né, a gente já está conectado com o restante do mundo. O nosso trabalho, tendo lucro, né, tendo valor de uso, valor de troca, já tem esse resultado, não tem como. Então, trabalhar já é se conectar com o restante do mundo, já é pertencer a esse sistema capitalista, né? Então, por isso eu digo, não trabalhem, gente. Para que trabalhar, né? Afinal de contas, fazer todo o resto é muito mais legal. Aí ele segue para a construção de lugar, né? Construção dos lugares vem muito nesse sentido do que eu estava falando, sendo incluído nesse pensamento de se criar lugares, de criar aspectos materiais no lugar para fazer com que as pessoas tenham esse sentimento de identidade.
né? E isso começa a influenciar bastante a arquitetura e urbanismo. Quem faz arquitetura e urbanismo aqui, né? Quem fez, pode falar se é verdade ou mentira, né, Felipe? Se eu estou mentindo, se eu estou falando a verdade, mas existe essa influência grande de tentar, uma tentativa de fazer com que os espaços, né, passem a ter sentido. E aí, quando eu falo dos espaços, estou falando de espaço público, estou falando de espaço privado. Depois, a gente tem a ideia, então, da fabricação de lugar, quando essa preocupação, essa influência, né, da arquitetura, ela não é só mais uma preocupação, digamos assim, honesta, sincera, mas quando ela realmente passa a ser uma tentativa de construção fake de identidade do lugar. E ele dá o exemplo da cidade Crepúsculo, onde eles querem criar um lugar para, a partir do imaginário do filme, né? Então, a cidadezinha onde foi gravado o filme Crepúsculo tenta mostrar a identidade do filme, a identidade do lugar ali, do vampiro, do lobisomem, ou seja, coisas completamente, né, imaginadas da nossa imaginação, numa cidade. Né? E isso não deixa de ser comum, né, gente? A gente vê isso em diversas cidades, não é só na cidade do Crepúsculo. Então, por exemplo, eu gosto de falar do exemplo de Curitiba, que é a cidade onde eu moro, que Curitiba é muito fake em várias coisas, né? A cidade ecológica, tenta ser a cidade ecológica, aí fica criando parque cheio de coisa que não faz o mínimo sentido, plaquinha de vários prêmios de cidade ecológica e que não faz o mínimo sentido mais. Os autores e autoras que vão utilizar Disneylandização para falar disso, né, de transformar numa Disney mesmo, a ideia de Disneylândia, que é um lugar totalmente criado, né, inventado. Se eu não me engano, é o Harvey que fala. Depois a gente tem também os lugares como simulacros, né? Então, existe esse conceito também, lugar simulacro, que vai simular determinada coisa que acontece ali, enfim, vai querer passar essa visão. E várias outras, né? Então, existe aí daí, dentro da geografia crítica, inclusive, tem um monte de palavrinhas ali, de conceitinhos que vão ser criados em cima disso, né? Para discutir essa ideia de se criar, de se simular um lugar ali com uma teórica identidade. Bom, daí ele termina, então, essas categorizações. Ele fala, inclusive, nesse texto que eu acho legal, que essas categorizações que ele cria, elas não são as únicas formas de enxergar lugar, que existem outras formas, né, existem outras concepções, e que, para além disso, também ele não põe numa escala de importância, né? Isso aqui acontece mais, isso é mais... Não, ele simplesmente coloca ali para a gente ter uma noção do que se discute. E eu acho isso bastante... Mas é muito importante isso que ele traz, e eu gosto muito, a parte que eu mais gosto, é desse pensamento do lugar como reunião e como abertura. Gosto muito dessa parte da abertura. Porque se ele pensa, né, justamente nessa relação nessa relação do ser com o lugar, da proximidade do ser humano com o espaço, através dessa concepção, né? Você está gerando uma forma de entender o sentido desse ser humano que ele cria no seu mundo, né? E criar no seu mundo, como eu disse, não é desconectado do restante do mundo. Então, quando você vê o lugar como abertura, para mim, ele traz uma característica muito legal de lugar que, inclusive, desembaraça ou desconecta o lugar de outros conceitos geográficos, como, por exemplo, o que eu falo sempre aqui, que é o território. Né? Quando ele fala isso, quando ele dá quando ele fala dessa abertura, ele está falando, então, o lugar não pode ser exclusivo. O lugar não pode ser uma coisa fechada em si, ele não pode ser uma experiência única e fechada. Né? E eu gosto muito disso porque, inclusive, eu chego a me questionar se é tão importante assim entender o lugar só para um indivíduo, só para um sujeito. Qual é o sentido, então, se o lugar ele é o que abre para o mundo, experiência aberta para o mundo? Né? Isso eu gosto de pensar muito. Então, se é isso, é entender a gente enquanto ser humano que vive, né? Sobrevive, vive, mora, habita o mundo e que, obviamente, a gente vai ter consequências para o mundo.
né? Por mais que, mas você está falando, não tô viajando na batata, né? Eu tô falando que se cada um de nós não construísse o mundo, não teria mundo, né? A gente constrói significados, a gente constrói materialmente, imaterialmente, a gente constrói símbolos, a gente constrói isso. Então, como a gente constrói isso, quando ele fala isso, né, ele está falando sim de micropolíticas. Ele está falando sim de microcosmo, né, que ele cita, inclusive. Ele está falando disso. É claro que sim, mas tudo isso é conectado, nada disso é desligado, né? Bom, portanto, ele termina, né, o texto falando justamente desse lugar como microcosmo, desse lugar como... Também eu acredito que ele até puxa um pouco a sardinha para o nó ali que eu falei, que nos conecta com o mundo. E por conta disso, eu queria deixar então aberta a discussão para que a gente... Comentários das pessoas participantes. Como a arte tem como a arte traz essa possibilidade de transformar um local que é só localização em local de fato. E aí me veio muito a ideia de grupo, assim, de pertencimento de grupo, e aí como em grupo mesmo, chega a trouxe no final, assim, em grupo mesmo, como a gente constrói esses espaços. Porque, por exemplo, eu sendo LGBT, eu tenho muita construção da rua mesmo, da rua como realmente, eu sou um nômade, estou em constantes viagens, né? Eu tenho 33 anos e já desde os 17 anos de idade, quando eu aprendi a jogar malabares num projeto social em São Paulo, eu comecei a viajar. E nisso eu já percorri 37 países, aí só ainda não a Antártica dos continentes. E, bem, eu trabalho muito em circos, nessa minha trajetória, sempre trabalhando em circos, né, tradicionais, e também sempre no contexto da rua. Eu gosto muito da rua, então eu mantenho esse equilíbrio entre ser o artista do circo da rua e estar no teatro, entre ser o artista comercial dentro das galerias e também ser o artista social, onde eu visito muitas comunidades. Uma coisa do texto que ela colocou, que ela falou, foi o nó. E eu me senti identificado, porque em todas as minhas viagens, às vezes eu estou no circo e muitas vezes com o dinheiro que eu ganho no circo, né, seja nos países aí mais desenvolvidos, onde eu tenho condição de ganhar um pouco melhor, eu me desvinculo ali do circo naquele momento e vou viajar sozinho de maneira independente para países na Ásia, na África e até mesmo aqui no Brasil, onde eu estou agora no Nordeste, viajando com meu Fusquinha, levando shows em comunidades aqui. E aí, nesse contexto da viagem, em muitos momentos, né, eu me sinto, claro, em casa, em cada lugar que eu passo. Em alguns lugares eu me sinto mais em casa do que outros. Mas, de toda maneira, eu sinto a necessidade da mudança, né, do nomadismo. Eu sinto a necessidade de ir. Mas, quando eu me sinto, muitas vezes, muito cansado, o lugar que eu busco, independente do lugar que eu esteja no mundo, é um circo. Eu busco um circo local. E nessa busca do circo local, que eu não sei, inconscientemente para mim seria um lugar de segurança, um lugar onde eu vou poder descansar, mesmo no circo eu não conheço ninguém, eu chego lá e de alguma maneira a gente se comunica, a gente se conecta. Eu não sei se tem uma onda de um clã, de uma identidade, assim, dessa coisa do circense, que a gente já... Parece que a gente se reconhece, de alguma forma, como velhos amigos, né? E eu chego em vários circos no mundo, e ali eu já tenho um lugar para ficar. E então, acho que esse, né? Mais do que minha casa, onde fica em São Paulo, que eu retorno muito poucas vezes nesse meu processo de viagem, o circo acaba sendo o meu nó. E muitas vezes trabalhando em grandes espetáculos, na Europa mesmo, onde tem aquela coisa, eles apreciam arte muito mais, eles adoram arte, isso e aquilo. E eu trabalhei em cidades, né, onde tinha essa coisa, igual também na Austrália, de serem apaixonados por arte, isso e aquilo. E, claro, eu trabalhei nos espetáculos onde a bilheteria, onde o preço do ingresso era caro, mas mesmo assim lotava, né? E aí eu era muito aplaudido nessas grandes galerias, nos circos, nos teatros que eu trabalhava. Mas eu, como artista que gosta de estar na rua e nos palcos, eu saía naquela mesma cidade, eu ia fazer a experiência na rua.
porque eu acredito que a rua é o lugar onde a gente pode conhecer de verdade a cordialidade das pessoas, ou realmente eles se apreciam ou não. E aquelas mesmas pessoas que muitas vezes me aplaudiam e tiravam foto e queriam meu Facebook, meu Instagram, queriam me levar para casa, dentro dessas galerias, eram as pessoas que me ignoravam na rua. Aquela mesma cidade com aquela fama de ser uma cidade tão cultural, era aquela cidade que na rua não me dava atenção alguma. Eu enfrento isso muito claro no Brasil, quando eu trabalhei no Teatro Municipal de São Paulo, lá no Teatro Municipal, fiz um espetáculo lá, e foi lindo, né? Maravilhoso, todo aquele glamour. E no outro dia, exatamente, eu fiz o mesmo show na rua, ali em frente ao Teatro Municipal, né? E eu lidei com a polícia me tirando dali como se fosse um criminoso. Então, é muito louco essa questão, né? Talvez eu precise ser uma mercadoria, né? Para que eu possa ser aceito de verdade, aquela cidade que se diz, ela só gosta de mim quando eu estou realmente cobrando, quando eu estou realmente em algum palco, em algum lugar cercado, que limite minha arte para algum público, talvez privilegiado. Dinâmicas com aquelas pessoas, a gente foi crescendo junto, então foi uma comunidade assim que se criou. E nesse lugar tinha no Bosque de Portugal, aqui em Curitiba, onde tem várias pilastras, assim, vamos chamar, amarelas, com azulejos, no estilo português, com poemas de poetas portugueses. E um desses poemas é esse poema do Gregório de Matos. E eu vou ler um trecho, o primeiro trecho desse poema, porque eu acho que tem muito a trazer para a nossa discussão, no sentido de... Bom, eu vou ler primeiro, depois eu faço me dá spoilers, né? Enfim, mais ou menos assim. Eu vou até jogar no chat depois. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Então, eu queria pensar um pouco nessa questão, até porque a Gabi traz um dado interessante. E eu fiquei pensando nele o tempo todo até o momento, porque ontem, num outro curso à noite, falávamos, por exemplo, sobre a dificuldade que o nosso governo cá tem, o Ministério da Educação, concretamente, em montar um programa para comunidades do sul da Angola, do Namibe, que são Mukuvali, que são nômades, transhumantes, pastores, e que é muito complicado lhes ter num programa ou num plano totalmente igual das pessoas da cidade. Então, a Gabi traz essa questão, né, do não lugar, do movimento contínuo das pessoas nos lugares, e como é que seria mais ou menos essa questão refletida nesse sentido, né, de pessoas que estão em constante movimento, e a ideia de pertença a um dado lugar parece que foge ou se desfaz dela, porque estão em constante movimento e trocando, né? Instantaneamente de espaços, de lugares, construindo e desconstruindo geografias ou território. Me remete um pouco isso que você falou, a questão da discussão, Adriano, do corpo como território, do corpo como lugar, que carrega consigo, né, essas características que a gente põe para o espaço no próprio corpo, quando você fala desse movimento, né? Então, como a gente está pensando, né, sobre histórias, principalmente aqui no Brasil, é onde mais se discute, histórias que são desterritorializadas, né? Então, pessoas que são desterritorializadas, que perdem seus territórios, que perdem suas pátrias, que perdem suas nações, enfim, e essa transferência, né? Esse movimento das pessoas nos lugares, nos territórios, enfim, faz com que esse pensamento siga mais para que a gente se entenda também, né? Enquanto corpo, enquanto sujeito, como espaço também, como lugar. Porque acho que aqui a gente tem aprendido tanto, né, com todas as contribuições e tal, então tem sido um privilégio estarmos juntos, não deixemos isso para segundo plano. É isso, eu queria agradecer muito, fiquei muito feliz de ter
aberto mão da minha fala hoje, porque aprendi demais com vocês. Muito obrigado, Gabi, e obrigado a todas as pessoas que aqui estiveram e que contribuíram para isso hoje.